E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo. Nessa terça-feira aí teremos Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, rodada 37 do Brasileirão. Pois é, faltam 2 jogos para a temporada 2024 terminar e seguimos na nossa busca atual de chegar a uma possível pré-Libertadores. Quem diria, né? Quem diria? Há 10 rodadas atrás, a nossa luta para não cair, né? O nosso desespero para não cair, né? Era essa a nossa luta para não cair, para não ser rebaixado. E agora, faltando 2 jogos, estamos brigando por pré-Libertadores. Que coisa, né? O jogo virou, meus amigos. Bom, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse confronto. Pelo que eu vi, o Corinthians não tem desfalques por suspensão, tá? Então, o possível time, eu imagino que seja o mesmo que jogou contra o Criciúma. Então, eu imagino que o Corinthians entre em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Então, eu imagino que seja mais ou menos esse time aí que vai enfrentar o Bahia, beleza? Bom, vamos agora para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Bahia. Eu tô no site do meu timão, tá? E tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e Bahia. Ao todo na história, 77 jogos, 36 vitórias do Corinthians, 24 do Bahia e 17 empates. Gols no confronto, 197, 114 do Corinthians, 83 do Bahia. Então, se sair 3 gols, pelo menos nesse jogo, chegaremos a 200 gols marcados no confronto Corinthians e Bahia, né? Corinthians e Bahia por estádios, eles mais se enfrentaram na Fonte Nova, 38 jogos, e o Bahia tem 2 vitórias a mais, 16-14. Na Neoquímica Arena, 8 jogos, 6 vitórias do Corinthians, 1 do Bahia e 1 empate. Essa derrota aí pro Bahia foi o ano passado, né? O 5-1, que eu não quero nem lembrar. Enfim, Corinthians e Bahia por campeonatos. Eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 58 jogos. E o Corinthians uma ampla vantagem, 27-16, né? Também tem confronto da Copa do Brasil, foi em 2014 que se enfrentaram, onde o Corinthians eliminou o Bahia. E também tem confrontos pela Série B em 2008, tá? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bahia. E o maior é o Teleco. Ele tem 5 gols em 2 jogos. 5 gols em 2 jogos. O Paulo tem 4 gols. Neto, 3 gols junto com o Renato Augusto, Zenon e o Rivaldo. Jô, Birubiru, Gil e o Teixeira, 2 gols cada um. O primeiro confronto entre Corinthians e Bahia foi no dia 27 de setembro de 1936, a 88 anos, e o Corinthians goleou por 8-1. 8-1. Um amistoso, o primeiro jogo entre eles, e foi justamente a maior goleada do Corinthians no confronto, esse 8-1, o primeiro jogo entre os times aí em 1936, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bahia, 8 jogos, durou de 2008 a 2014, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Bahia. O último foi no primeiro turno, vencemos 1-0 em Salvador, gol do Romero, né? Teve esse 5-1 ano passado, meu Deus do céu. Acho que foi um dos jogos que eu mais quis quebrar minha TV, cara, de raiva. Porque olha, meu Deus, prefiro nem comentar. A última vitória nossa contra o Bahia em Itaquera foi esse 3-1 aqui, Brasileirão 2021, né? Se eu não estou enganado, nesse jogo aí foi a volta do público após a pandemia. Se eu não estou enganado, e vencemos 3-1 em Itaquera, tá? Bom, galera, agora vamos olhar a tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro. Há 10 rodadas atrás, nem queríamos olhar para isso aí. Mas agora olhamos, né, com um pouco mais de alívio. 8º lugar momentaneamente, 50 pontos. Atingimos a mesma pontuação o ano passado. Sim, o Corinthians no Brasileirão de 2023
fez 50 pontos, né? Então já atingimos a pontuação do ano passado, com grandes chances de ser maior a pontuação, enfim, né? Então, 8º lugar, estamos na zona da Libertadores atualmente, galera. Vocês têm noção disso, cara? G8, o Botafogo ganhou a Libertadores e estamos na zona de classificação para pré-Libertadores. Assim, a fase de grupos já é impossível, né? O Corinthians só pode chegar a 56, o São Paulo, que é o 6º, já tem 59, mas uma pré, galera, assim, a gente pega todo o Campeonato Brasileiro, a gente lembra tudo o que aconteceu, se conseguimos uma vaga na pré-Libertadores, cara, seria o melhor dos mundos, assim, seria um fim de ano muito melhor do que a gente poderia imaginar. Claro, é mais um ano sem título, coisa e tal, mas mesmo assim, cara, a gente achava, eu pelo menos achava, que a nossa luta para não cair ia ser até a rodada aí 37, 38, mas chegamos nessa rodada com plenas condições de ir para a pré-Libertadores. O Bahia tá empatado com a gente em número de pontos, tá? Mas eles têm vantagem em número de vitórias, tá 14-13, tá? Então se o Corinthians ganha do Bahia, vai a 53, fica muito perto de uma Libertadores. Lembrando que, se o Corinthians ganha do Bahia, matematicamente se classifica para a Copa do Brasil do ano que vem. Sim, se a gente ganha esse jogo, o Corinthians, independente de qualquer coisa, Copa do Brasil está garantido pro ano que vem, tá? Copa do Brasil está garantido por quê? Porque se o Corinthians ganha, o único que poderia ultrapassar, ou os únicos, seriam Bahia e Cruzeiro. Mas o Vitória, que é o 10º, vocês estão vendo aí, não poderia mais ultrapassar, certo? E se o Corinthians terminar em 9º, aí garante vaga na Copa do Brasil, mesmo sem estar na Libertadores, que é um regulamento que eu já mostrei, inclusive, em vídeos passados, que o melhor time no Brasileirão, sem se classificar para a Libertadores, entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. É o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, estando em 9º lugar aqui, está se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil, mesmo não estando no G8, né? Então, o Corinthians vencendo ficaria pelo menos em 9º, então Copa do Brasil estaria garantido, né? E claro, Libertadores, o Corinthians também tem chances de garantir nessa rodada, mas para isso tem, claro, vencer o Bahia e torcer contra o Cruzeiro. Só que tem um problema, o Cruzeiro pega a porcada. Ai, meu Deus, que mundo cruel, velho, que mundo cruel, mano. Cara, eu tô torcendo muito pro Palmeiras não ganhar outro título brasileiro, porque eu não aguento mais ver essa desgraça ganhar título. Mano, aí a gente pensa, cara, vai torcer pra quem, mano? Olha, sabe o que é melhor? Vamos fazer o nosso. Vamos se preocupar em fazer o nosso. Sabe por quê? Porque o Corinthians só depende dele, né? O Cruzeiro empatou com o Bragantino na rodada 36, 1-1, 49, passamos o Cruzeiro, então só depende da gente. Quer saber? Dane-se Cruzeiro e Palmeiras, dane-se. Por mim que o Cruzeiro mete uns 3, 4 do Palmeiras. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ganhar do Bahia e contra o Grêmio na última rodada, vamos pra cima também. É isso aí, mano. Só depende da gente. A melhor parte é essa. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Corinthians, apesar de ter brigado pra não cair por boa parte do campeonato, o Corinthians teve muita sorte nesse Brasileirão. Muita sorte. Sim, apesar dos pesares. Sabe por quê? Quando o Corinthians estava ali amargando a zona de rebaixamento, a gente não saía de jeito nenhum daquela desgraça de Z4, sabe? A nossa sorte ali é que os nossos concorrentes diretos, quando o Corinthians não vencia numa rodada, os nossos concorrentes também não venciam. Seja o Fluminense, o Vitória, o Grêmio, né, o Cuiabá, enfim. Quando o Corinthians não ganhava numa rodada, a maioria dos nossos concorrentes também não ganhava. Então eles não se desgarravam do Corinthians, né? Essa era a nossa sorte, certo? Essa era a nossa sorte. E agora, olha a outra sorte. O Corinthians deu uma arrancada espetacular, certo? Muitas vitórias seguidas. E o Corinthians, gente, ó, olha uma coisa. O Bahia, na rodada 28, por exemplo, quando perdemos pro São Paulo, lá em Brasília, o Bahia tava 17 pontos à nossa frente. O Bahia tava 17 e o Cruzeiro acho que mais ainda. Ultrapassamos o Cruzeiro e empatamos com o Bahia em número de pontos. Tiramos essa diferença de 17 pontos, gente. Olha a outra sorte que a gente teve. Que o Bahia e o Cruzeiro, nos últimos jogos aí, estão vivendo um grande momento de oscilação. Sabe? Olha a outra sorte que tivemos. Certo? E outra coisa
os confrontos diretos nessas últimas rodadas ajudaram muito também. Primeiro confronto com o Cruzeiro, tiramos pontos do Cruzeiro, vencemos em casa 2-1. Depois o Vasco, né? A gente quando enfrentou o Vasco tava 1 ponto à frente. Quando vencemos, fomos para 4 pontos à frente do Vasco. Então outro confronto direto, certo? Deixamos o Vasco para trás. E agora o Bahia, gente, o Bahia... Sabe, não precisamos jogar essa rodada torcendo pro Bahia perder. Nossa, tomara que o Bahia tropece. Não, a gente pode tirar ponto do Bahia. A gente pode vencer o Bahia. Nós mesmos podemos vencer o Bahia. Então, olha a sorte que o Corinthians vem tendo, apesar dos pesares, em todo o Brasileirão. Mesmo quando estava lá embaixo, os nossos concorrentes não pontuavam. E agora, quando tá aqui em cima, Cruzeiro e Bahia tropeçando demais e a gente ainda enfrentando eles. Então, cara, o Corinthians teve muita sorte nesse Brasileirão. E mais uma coisa, se o Corinthians quer mesmo ir pra pré-Libertadores, se merece mesmo, tem que vencer o Bahia. É mais um confronto direto, joga em casa e tem que vencer, né? É um jogo pra mostrar pra torcida que quer sim disputar uma Libertadores no ano que vem. E ó, vamos mostrar aqui os últimos jogos do Bahia. Olha só. O Bahia no último jogo venceu o Cuiabá 2-1, mas o Cuiabá já tá rebaixado, tá muito mal, né? Só que antes disso, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Juventude, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Vasco, empatou com o Cruzeiro, perdeu pro Flamengo e ganhou do Criciúma. Então, desse recorte aqui, ó, de 8 jogos, o Bahia só venceu 1 e venceu o rebaixado Cuiabá, né? Então, o Bahia vem de resultados ruins, o Corinthians, muito pelo contrário, vem de resultados bons. Quer dizer que o Corinthians vai atropelar, vai vencer? Não, não quer dizer nada. Sabe? O jogo é jogado, é 11 contra 11. Mas claro, a gente tem que fazer valer o nosso fator casa, tem que fazer valer o nosso favoritismo. O Bahia vem numa sequência ruim e vamos aproveitar a nossa confiança. Vamos aproveitar essa sequência para ganhar mais uma partida e encaminhar uma classificação para pré-Libertadores, certo? E é isso aí, o Bahia vem muito mal no campeonato. E outra coisa aqui, ó, a classificação entre os visitantes do Brasileirão, o Bahia atualmente é o 9º colocado entre os visitantes. Em 17 jogos, ganhou 4, empatou 5 e perdeu 9 como visitante. Então o Bahia é o 9º colocado como visitante, tá? E como mandante, o Corinthians atualmente é o 8º colocado, tá? Tem 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates e 1 derrota, né? A derrota foi pro Botafogo. Então, o Corinthians vem melhorando muito bem o seu desempenho em casa. Eu lembro que o Corinthians estava com muito mais empates do que vitórias, né? Empate com Cuiabá, São Paulo, Bragantino, Juventude. Mano, o Corinthians desperdiçou muito ponto em casa, cara. Talvez, se não tivesse desperdiçado tanto ponto em casa, a vaga na Libertadores já estava garantida a essa altura. Mas, enfim, né? E bom, galera, é isso aí, tá? Vamos falar mais um pouquinho aí do jogo, mas antes, eu tô gravando esse vídeo antes da reunião do conselho que tá acontecendo aí na segunda-feira, né? A gente sabe, nessa segunda-feira está sendo realizada a reunião do conselho do Corinthians pra ver o impeachment aí do Augusto Melo, né? E eu tô gravando antes dessa reunião acontecer, tá? Então, obviamente, eu não vou poder falar sobre o resultado porque eu tô gravando antes, tá? Mas no vídeo de análise do jogo contra o Bahia, eu vou falar sobre o resultado aí, tá? Mas provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, o resultado já saiu ou ainda está saindo, ainda está em andamento a votação. Mas enfim, eu estou gravando antes, então eu não sei o que vai acontecer, enfim. Talvez você que esteja assistindo já sabe o que rolou. Mas, enfim. Gente, é o seguinte, Corinthians, a gente vê aí que tá muito perto de uma vaga na pré-Libertadores. Mas o meu pensamento, galera, eu vou confessar pra vocês é o seguinte. Se a gente, no final, não conseguir essa vaga, eu não vou ficar, assim, revoltado. Eu não vou chegar aqui e detonar os jogadores. Muito pelo contrário, sabe? Porque a obrigação de não cair, eles conseguiram. A obrigação de pelo menos uma vaga na Sul-Americana, eles também já conseguiram, sabe? Uma vaga na pré-Libertadores seria um bônus. É claro, vocês podem pensar que pela arrancada que deram, uma vaga na pré-Libertadores é obrigação, também pelo investimento e também porque o Corinthians é um time grande, tem sempre que pensar em disputar grandes competições, eu entendo isso, né? A gente sempre tem que pensar alto, né? Mas, cara,
a obrigação eles fizeram, que é ficar na Série A. A gente passou, mano, mais de 20 rodadas na zona de rebaixamento, gente. 20 rodadas, mais de um turno, mais da metade do campeonato na zona de rebaixamento. Então, o mínimo, que é ficar na Série A, eles conseguiram, sabe? Então, se não conseguir essa vaga na pré-Libertadores, claro, eu vou ficar chateado, porque eu já me permiti me iludir, mas eu não vou detonar o time, não vou detonar o técnico, se caso não acontecer, tá? Vou ficar triste, mas eu vou entender que é o reflexo do campeonato inteiro do Corinthians, né? Porque o Corinthians, infelizmente, não jogou o campeonato inteiro visando uma vaga na Libertadores, né? Então, se conseguir, maravilhoso, final de ano espetacular, certo? Mas se não conseguir, o que eu penso é o seguinte, se não conseguir essa vaga, vamos nos planejar melhor ano que vem, ter um time melhor para fazer um bom Brasileirão 2025 e aí sim brigar por uma vaga na Libertadores, né? É assim que eu penso. Se não conseguir, ano que vem, com o melhor planejamento, a gente pode brigar, tá? Mas eu, galera, sinceramente acho que temos grandes chances sim de conseguir essa vaga. O time vem se encaixando, vem jogando bem. É isso. Eu tenho consciência que se não conseguir, faz parte, infelizmente. Mas eu tenho confiança que a gente vai conseguir essa vaga sim, tá? Eu só não vou detonar os jogadores caso não dê certo, mas eu tenho confiança que vamos conseguir essa vaga sim. E tomara, né? Será um final de ano muito melhor do que imaginávamos. E bom, meu palpite pra esse jogo contra o Bahia, né, cara? Bom, Corinthians vem tomando gol todo jogo, algo que vem me irritando. Ai, cara, então, como eu sempre erro os palpites, e eu vou errar de novo, eu vou apostar no resultado que o Corinthians tome gol pra ver se dá sorte, né? Porque, né, tá incrível isso. Eu sempre erro o placar. Então eu vou apostar em, sei lá, eu vou apostar, cara, não sei o que eu aposto aqui. Eu vou apostar, dane-se, vai. Eu tô em dúvida, mano. Eu não sei, cara. Tá. Vou apostar em 2-1 Corinthians, pronto. 2-1 Corinthians, gols do Yuri Alberto e do Rodrigo Garro, beleza? 2-1, torcendo pra eu errar no caso do gol do Bahia. Tomara que seja 2-0. Mas meu palpite é 2-1, mas enfim, galera, vitória é vitória, nem que seja por 1-0, tá bom. Claro que eu adoraria que o Corinthians devolvesse a goleada do ano passado de 5-1, eu adoraria isso, mas eu tenho consciência que 1-0 tá bom, 3 pontos, já era. Meu palpite é 2-1, beleza? Então é isso aí, galera, é isso aí. Comente nos comentários o palpite de vocês. O meu é 2-1, gols do Yuri Alberto e do Rodrigo Garro, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!